E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre pressão osmótica. Então, a gente viu lá dos efeitos coligativos que tinha a osmocopia. E uma forma de impedir que isso acontecesse, que a osmose acontecesse, era aplicar uma pressão, que é o que a gente chama de pressão osmótica. Então, para a gente relembrar o que é o processo osmótico, o que é a osmose, é sempre um processo que a gente chama de espontâneo, onde há a transferência das moléculas do solvente por meio de uma membrana semipermeável. Então, ele tem um meio hipertônico, o meio mais concentrado, e o meio hipotônico, que é o meio menos concentrado. A tendência da osmose é que o meio hipotônico passe para o meio hipertônico a fim de tentar diluir aquela concentração que tem ali. E aí o que a gente tem que levar em consideração? A solução mais concentrada, que é a do meio hipertônico, ela tem um maior número de mols, quer dizer que ela tem mais partículas, por isso que ela é a mais concentrada. E a solução mais diluída, que é do meio hipotônico, tem um menor número de partículas. Então a gente tem que sempre considerar que ele está saindo do meio menos concentrado para o mais concentrado, a fim de diluir isso e deixar os dois meios em equilíbrio, né, com a mesma quantidade de partículas. E aí entra a pressão osmótica. Se eu não quero que a osmose aconteça, ou eu quero até mesmo reverter o processo da osmose, você aplica ao sistema uma pressão no sentido inverso da osmose, só que com a mesma intensidade. Então, isso é o que a gente chama de pressão osmótica, aquela pressão que você vai aplicar aquele sistema para que a osmose saia do meio hipertônico para o hipotônico. Você quer fazer o contrário, ou você quer impedir que isso aconteça. E aí aqui a figura ela traz exatamente o que acontece. Né? Vamos supor que eu quero transformar lá, eu quero retirar o sal da água. Então você aplica uma pressão a fim de conseguir retirar aquela água que está no meio hipertônico, que está no meio mais concentrado de sal, para ficar só o sal de um lado e a água do outro. Só que quanto de pressão que eu posso aplicar para saber quanto que eu preciso fazer de pressão, dependendo da concentração que eu estou utilizando. Então, quanto maior for a concentração de sais ou de solutos da tua solução, mais pressão ela vai precisar. Então, penso que quanto maior a quantidade de partículas, mais pressão eu tenho que aplicar. Pensa lá na dessalinização da água, porque esse é o processo de osmose reversa, né? Você tem que fazer o contrário do que a osmose faz. Você não quer diluir, você quer concentrar, porque você só quer o sal. Você quer retirar aquela água dali. Então, num processo total de dessalinização, sem falar somente das membranas, você tem a entrada de água que vai ser tratada, que é onde ocorre o pré-tratamento. Ela sai do pré-tratamento e aí ela entra nessas membranas, que é onde ocorre o processo de osmose reversa. Essa membrana ela vai reter o sal, que é o que você vai reaproveitar depois, quem sabe. A água em si, né, aí vem dessas membranas vai para a salmoura, que ele rejeita com o sal, e esse sal depois ele pode ter outro fim. E a água continua o seu processo para o pós-tratamento, que é onde vai ser feita aí a desinfecção, tentar tornar ela potável ou para outros fins. Águas de dessalinização são utilizadas bastante para resfriamento de reatores ou para algum processo de resfriamento. E aí ela vai para a distribuição para os outros fins dela.
Então, toda vez que a gente falar de osmose reversa, um dos exemplos, se não for o exemplo principal, é o processo de dessalinização da água. E agora vocês já sabem como é que funciona. Agora a gente precisa saber quanto de pressão tem que ser aplicada a um sistema para poder ocorrer essa osmose reversa. E a gente vai ter que calcular. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar de uma formulazinha, que é o πmRT. O π é a nossa pressão osmótica da solução. E essa pressão geralmente é o que eu quero encontrar. E essa pressão ela tem que ser em atm. O m é a molaridade, é o número de mols, o número de partículas que eu tenho dentro daquela solução. O R já é conhecido, né? Que é a constante universal dos gases, gases perfeitos, que é sempre 0,082. É esse o número que vocês vão utilizar sempre para R. E a temperatura, é lógico, tem que ser em Kelvin. Lembrando, de novo, para eu transformar a temperatura de Celsius em Kelvin, pego o valor em Celsius e soma 273. Ok, pessoal? E a gente vai fazer 3 exemplos para ficar bem claro como se utilizar isso aqui. Então, exemplo 1. Se considerarmos uma solução de sacarose a 1 mol por litro em temperatura de 0 graus Celsius, e aí ele já deu a chance de dar o valor em Kelvin já, que equivale a 273 Kelvin, a pressão que deve ser exercida para impedir a osmose dessa solução deve ser igual a... E aí eu vou ter que lembrar uma coisinha para vocês. Lembra da natureza do soluto? Se for molecular, não tem alteração de número de partículas. Se for iônico, tem. Sacarose é molecular. Como que eu vou saber? Não tem metal nesse negócio aqui. Se não tem metal, tem que ser molecular. Então, eu não vou precisar fazer uma adaptação que logo a gente vai ver ali no exemplo 2. Então, eu vou usar lá o πmRT, que é a formulazinha da pressão osmótica, e aí eu vou colocar os meus dados, né? Eu tenho molaridade? Tenho. É 1. Tem a constante dos gases? Sim, é fixo, 0,082. E a temperatura é 273. Multiplicando tudo isso aqui na fórmula, não esquece, a multiplicação não é soma. Vai dar 22,38 atm. Então, a pressão necessária para impedir a osmose dessa sacarose é de 22,38 atm, praticamente 23 de pressão. Tranquilo? Exemplo 2. Se considerarmos uma solução de 0,1 mol de cloreto de sódio, e aí já apareceu um composto iônico, né? Que a gente já vai ver como resolver isso aqui. Em temperatura de 27 graus Celsius, a pressão que deve ser exercida para impedir a osmose dessa solução deve ser igual a... E aí eu tenho que lembrar que o cloreto de sódio é o nosso NaCl. Então, ele é um composto iônico, porque eu tenho um metal ligado a um ametal que forma o meu composto iônico. E aí, para eu saber a quantidade de partículas, eu tenho que fazer a dissociação iônica. Então, o NaCl, eu tenho que quebrar ele, lembra? Então, você vai separar os íons desse cara. Aí, eu vou ficar Na+, Cl-. Na+, por quê? O sódio ele pertence à família 1A. Quem é da família 1A tem tendência a perder elétrons. Se é da família 1A, tem um elétron para perder. Por isso que é mais um. O cloro é da família 7A. Ele tem 7 elétrons. E ele é formador de ânion. Ele precisa receber elétrons para completar a regra do octeto, que é ter 8 elétrons. Então, se ele é da família 7A, ele vai precisar receber 1. Por isso que é menos 1. Então, eu já tenho a dissociação. Então, eu tenho 1 mol de partículas com NaCl, só que eu tenho 2 mols de íons depois. Então, eu não posso utilizar simplesmente 0,1 mol por litro, sabendo que eu tenho 2 mol de partícula. Eu tenho que aplicar o que a gente chama de fator de correção de Van 't Hoff. Então, nós já fizemos a dissociação.
Agora a gente sabe quantas partículas a gente vai utilizar aqui. Para isso, a nossa formulazinha ela muda um pouquinho. Ela continua o π-mRt, só que agora ela tem um I. E esse I é o número de partículas do fator de correção de Van 't Hoff. Então, quando eu tenho uma solução iônica, eu tenho que adicionar essa quantidade de partículas aí da dissociação. Então, a gente coloca os nossos dados agora. π é a pressão osmótica que eu quero encontrar. M é a molaridade, que é 0,1. T é a temperatura, que ele deu 27 graus Celsius, mas eu tenho que utilizar em Kelvin. E aí eu vou somar 273 e vou encontrar 300 Kelvin. O R é 0,082, que é a constante dos gases. E o I é a quantidade de partículas que nós calculamos antes, na dissociação. Não tinha 2 mols de íons, então o I vai ser 2. Agora a gente vai substituir essa equação. Então, eu vou ter 0,1 vezes 0,082 vezes 300 da temperatura vezes 2 da quantidade de íons. Isso aqui vai dar 4,92 atm. Então, a pressão que precisa ser aplicada para que essa solução de cloreto de sódio não sofra a osmose é de 4,92 atm. Não é difícil, né, gente? Tem que se acostumar a fazer dissociação e verificar a natureza do soluto. Se é molecular, pressão osmótica normal. Se é iônico, lembra do fator de correção de Van 't Hoff. O exemplo 3 é quando ele não te dá a molaridade, quando você tem que calcular ela. Então, vamos lá. Ele falou que ele tem 8,2 litros de uma solução de glicose, é molecular, não preciso aplicar a correção. Contém 180 gramas de soluto a 27 graus Celsius. Colocou todos os dados para dificultar a vida aí. A pressão osmótica dessa solução será... Aí os dados que ele deu é a constante dos gases e as massas atômicas dos elementos que compõem a glicose. Aí, se a gente colocar os nossos dados, a gente não tem π, que é a pressão osmótica, e também não tem a molaridade. Então, a única coisa que a gente tem é a temperatura, que vai ser 300 Kelvin, e a constante dos gases. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as massas desses elementos e descobrir a massa molar. Então, a gente pega aqui a fórmula molecular da glicose. Eu tenho 6 carbonos e a massa do carbono é 12. Então, é 6 vezes 12, que vai dar 72. Aí, eu pego a quantidade de hidrogênio, que é 12, e multiplico por 1, que é a massa do hidrogênio, e aí eu vou ter 12 hidrogênios. E aí, eu tenho o oxigênio, que eu tenho 6 na fórmula molecular, e a massa dele é 16. 6 vezes 16, 96. Somando tudo isso aí, eu vou encontrar que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Só que aí eu tenho que calcular isso para 8,2 litros, né, produção? E aí eu posso usar a formulazinha, eu posso usar a regra de 3. Você que vai definir isso. A molaridade é para a gente descobrir a quantidade de mols, né? Então, pode ser a massa do soluto dividida pela massa molar vezes o volume. Essa formulazinha, ela quebra aí duas regrinhas de 3 que eu teria que fazer de uma vez só. Então, a massa que ele me deu de soluto é 180 gramas. Está aqui em cima. A massa molar é 180 gramas por mol. E o volume é 8,2. Fazendo esse cálculozinho, eu vou encontrar molaridade de 0,12 mols por litro. Agora, então, eu já tenho os dados que eu precisava, que era a molaridade que estava faltando. Substituindo na fórmula, eu tenho molaridade 0,12 vezes 0,082 a constante dos gases, vezes 300 da temperatura em Kelvin. Isso aqui vai dar 2,95 atm. Essa é a pressão necessária para impedir a osmose da glicose. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente vai fazer alguns exercícios de pressão osmótica. Não se sintam envergonhados de pedir ajuda, só não fiquem com dúvida, porque a gente vai avançando o conteúdo e a gente precisa ter essa definição bem clara aqui. Beleza? Até a próxima aula!